Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do programa UFO no Plural. Hoje nós vamos falar de doenças da mente, ansiedade, estresse, depressão, toque e transtorno bipolar. Por que essas patologias são cada vez mais comuns? Qual é o tratamento mais indicado e que estrutura de psicoterapia a Universidade Federal de Uberlândia oferece à população? As convidadas para responder estas e outras questões são psicólogas e também professoras da UFO. Já comigo no estúdio, Marcionila Brito e a doutora Luciane Santana de Menezes. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por aceitar o nosso convite. Nós que agradecemos. Sim, bom estar aqui. Eu aproveito para começar com a doutora Marcionila para destacar um pouco o histórico de criação da Clínica Escola. Sim, em 1980 estávamos formando a primeira turma de psicologia e é uma exigência da nossa profissão que a instituição tivesse uma clínica para dar a formação para o aluno. E esse foi o nosso propósito. Estruturamos essa clínica que existe até hoje, funcionando, oferecendo cuidados com saúde mental para as pessoas da comunidade de Uberlândia e região, porque nós recebemos pessoas de outros lugares também, e dando treinamento para os nossos alunos no atendimento a esses pacientes, no cuidado com a saúde mental deles. E isso temos feito aí há mais de 30 anos. O telespectador tem que entender, então, que de antemão é um lugar para a prática dos novos psicólogos que daqui a pouco estarão no mercado, é isso? Sim, nossa preocupação maior não é tocar serviço e atender uma quantidade e atender todos que vão lá, mas todos que conseguimos atender têm que ser bem atendidos, tem que ser um trabalho de qualidade, um trabalho profundo, um trabalho de uma maneira ideal, porque nós estamos formando pessoas que depois vão reproduzir isso lá fora. Então é importante um atendimento, se o atendimento tem que ser de 50 minutos, é de 50 minutos, não é de 15, não é de 20, para atender mais gente. Nós atendemos no rigor da qualidade e da ética para que o aluno saia bem formado e possa depois oferecer um trabalho de qualidade lá fora. Essa questão da qualidade agrada muito a todos nós, né? Existem hoje os transtornos que a gente pode chamar de mais comuns? Olha, é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque depende, vamos dizer assim, de uma orientação teórica que você tenha, né? Nós podemos falar sobre um olhar psicanalítico, né, que eu sou psicanalista, e é diferente o olhar da psicologia do que o olhar da psiquiatria. Então, eu poderia dizer para você, pensando num sofrimento psíquico, as expressões do sofrimento psíquico na atualidade, a gente vai encontrar hoje, vamos dizer assim, psicopatologias mais voltadas para as questões da angústia. Por isso que se fala hoje do aumento da depressão, aí a gente vê patologias, por exemplo, como anorexia nervosa, pânico, né? São patologias mais voltadas, né, para esse aspecto da angústia, das expressões do desamparo, eu diria. Porque se a gente for pensar do contexto histórico, não éramos para ser estressados, ansiosos. Veja bem o quanto a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu, a educação evoluiu. A gente não precisa ter medo, por exemplo, daqui a pouco um leão vai me atacar. O homem, ele não tem que sair de casa e trazer comida e depender de matar um bicho para trazer esse alimento para os filhos. A gente tem uma sociedade melhor organizada, era para estar mais calmos, né? Considerando esse ponto de vista. É interessante isso que você está falando, porque isso é o que se apresenta, mas ele encobre, vamos dizer assim, existe uma névoa assim, né, sobre algo que traz das exigências dos ideais da atualidade. Então hoje existe uma exigência de que você tem que cumprir como se fosse uma lista de coisas para você ter um lugar social. Então você tem que ter aquela roupa X, aquele carro Y, aquela silhueta Z, você tem que ter o emprego mais bacana de todos, o primeiro lugar, ou seja, existe uma exigência de tal forma, né, que muitas pessoas não conseguem responder a essas exigências. E aí vem as frustrações que causam as doenças? Por exemplo, então a pessoa não consegue, né, a minha pesquisa, por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre pânico, né, eu publiquei um livro sobre pânico, e uma das coisas que eu defendo é isto, né, que a expressão do pânico, o aumento do pânico na atualidade significa isso, né, uma resposta que a pessoa não conseguiu dar aos ideais atuais que a sociedade impera. É uma questão cultural e muito mais por uma questão hoje de ter. A gente vê o ter, hoje já nem é mais o ter, eu não sei se vocês concordam. Antigamente eu precisava ser.
Depois mudou, a questão cultural te obriga a ter, como ela disse, melhor roupa, melhor carro, melhor silhueta. Hoje eu acho que importa mais parecer. Parece que eu sei, né? Parece que eu sou mesmo não sendo. Eu tenho essa percepção, vocês também? Também, mas tem uma coisa que você falou assim, as pessoas não têm mais o medo de que o bicho lá fora vai me arrombar a sua casa. Mas a gente tem o próprio ser humano. O bicho é o homem agora. Agora é. Trocou o leão pelo próprio par, né? O ser humano. Você tem a violência da mulher dentro de casa. Então, que é uma coisa que está muito grande. E que nós temos que fazer uma frente a isso, né? Embora existam leis, mas é preciso um apoio, um cuidado, uma restauração da saúde mental dessa mulher e de tudo isso. E quem está causando isso é o semelhante. É então, o próprio homem. O leão, a cobra que estava lá fora, agora às vezes está dentro de casa. Eu fico feliz que você tenha levantado esse aspecto, porque a gente sabe que você trabalha na clínica com crianças vítimas de violência. E quando você fala da mulher espancada, a mulher não está sozinha, ela tem companheiro, ela tem filhos, então é a estrutura familiar. Aí ela inteira fica doente e quando vai tratar, o pai e a mãe também é envolvido nesse tratamento? Sim, nós temos uma colega, a doutora Ana Maria, que ela faz um trabalho de acolhimento a essa família, visando a reestruturação, a reorganização dessa família. O meu trabalho é mais individualizado, o meu trabalho é mais de diagnóstico desses abusos, para fazer os laudos, para cooperar com a justiça, no sentido de realmente achar se houve ou não aquele abuso, qual a gravidade disso, né, qual a veracidade disso, né, porque a gente tem que diferenciar. Às vezes você tem uma mãe que chega e fala que o pai abusou, e não é que o pai abusou, a mãe está fazendo uma alienação parental, ela pode estar inventando isso. E a criança, às vezes, ela não tem idade ou linguagem para expressar isso de forma correta, ela vive um mundo de fantasia. As competências ainda para fazer esse jogo. Então a gente tem que fazer o diagnóstico correto disso e fornecer esses instrumentos para a justiça poder fazer justiça. Sim, é um trabalho de precisão, né? Eu vou, né, descobrir usar os métodos que me são compatíveis para mostrar isso para a justiça. E depois nós tratamos dessa criança e orientamos as partes envolvidas, que precisam ser envolvidas para cuidar, para restaurar a saúde mental dessa criança, se possível. Nós falamos de criança, mas a gente vê também muitas ocorrências de doenças mentais na terceira idade. Por que isso acontece hoje? Eu acho que por abandono, porque assim como os pais estão saindo para trabalhar, estão deixando os filhos a criança é abandono, e o idoso também é e os abandono. Idosos também. Os filhos não têm condição de estar dando a assistência devida para os pais. Então, o que nós temos, e nós não temos uma estrutura na sociedade para acolher esses idosos com qualidade. A gente não tem creche para idoso, creche para criança, exatamente. Aí é deficiência do serviço público. Exatamente. O nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. UFO no Plural vai agora para um rápido intervalo. Continue ligado, nós voltamos em instantes falando hoje sobre doenças mentais. Até já. UFO no Plural está de volta, hoje falando de doenças mentais e dos serviços oferecidos pela Clínica de Psicologia da UFO. Doutora Massionila, no intervalo, no bloco anterior, nós falávamos de doenças que acometem crianças e também idosos. Na clínica há espaço para tratar todos os públicos? Sim, crianças, adolescentes, adultos e idosos. E existem vários colegas, nós temos muita gente trabalhando lá, nós nem sabemos dizer
todos os que existem lá, não, tem muita coisa. E as pessoas que se interessarem, elas devem procurar pela clínica para agendar um acolhimento, um momento em que ela é acolhida por uma pessoa para ver qual é a problemática dela, do que ela precisa, se é da gente que ela precisa ou para reencaminhar, porque às vezes ela precisa de outra coisa, não é da gente. Então, para fazer esse acolhimento e destinar qual é o tipo de trabalho que será feito. Esse telefone, para que ela faça esse primeiro contato, é o 3218-2177. Tendo paciência para aguardar, porque é uma procura muito grande, é um telefone muito ocupado e temos uma funcionária só para atender a todos e agendar. Então é preciso um pouco de paciência, às vezes precisa ligar várias vezes. Eu já vou emendar aqui dizendo que a clínica, por ela estar ligada, vinculada à Universidade Federal de Uberlândia e ao Hospital de Clínicas, ela é referência para 3,5 milhões de pessoas. Então é preciso ter essa paciência e tem lá pacientes certamente de outras cidades, da região inteira, né? Sim. Eu quero só complementar, porque a Marcionila falou dos trabalhos, né? Na clínica, nós temos um número maior de pessoas que atendem, são os alunos que nós chamamos dos estagiários. Alguns professores atendem também e nós temos alguns psicólogos que nós chamamos de técnicos, né? Os técnicos também atendem. E os professores que têm estágios, são de estágios profissionalizantes, que os alunos do último ano, penúltimo ano, começam a fazer, aqueles que optam pela clínica, né? Por exemplo, eu tenho um estágio. O meu estágio, ele é um estágio de atendimento adulto e idosos. Então, por exemplo, a Marcionila, você atende mais crianças, né, Marcionila? Então, cada professor, ele tem um estágio, né? Então, seus alunos atendem. Então, os meus alunos, os idosos que vêm, né, eles são atendidos pelos meus alunos. Deixa eu fazer um complemento. Então, quando o cliente chega e é atendido por um estagiário, é importante a comunidade saber que ele não é uma cobaia. Ele vai ser atendido, o sujeito que está atendendo é preparado, ele está fazendo aquele atendimento conforme um combinado que nós temos com ele fez um treinamento para isso. Aí eles fazem o atendimento e eles relatam tudo que eles conversam, tudo que eles ouvem, tudo que eles falam para a gente, fazem um relatório e o supervisor depois avalia isso para ver qual vai ser a próxima ação, o que vai ser feito. Então, não há espaço para erro. O aluno tem que trabalhar com perfeição. Eles vão lá para fazer um trabalho de gente grande. Eles fazem um trabalho competente como se fôssemos nós que estivesse fazendo. A supervisão, ela é pontual. Então, a população não precisa ter medo, né? É um serviço, como você destacou há pouco, né, Marcionila, de qualidade. Qualidade. Né, a supervisão é isso, né? Como se fosse um super olho. Claro, a gente nunca vai chegar no ideal, assim, alguns tropeços acontecem porque eles estão aprendendo, mas é isso. A cada atendimento há uma supervisão. Aquela supervisão, ele vai para o próximo atendimento, traz de novo o relato da sessão, outra supervisão, guardadas todas as questões éticas, de sigilo, morais, e etc. Né? Por exemplo, eu tenho um projeto de extensão, onde eu trabalho com alunos que ainda não estão atendendo, eles vão atender no próximo semestre. Então, o seu trabalho agora é de prepará-los para essa etapa? Também. Então, eles vão trabalhar só o acolhimento. O acolhimento na clínica é uma coisa muito bonita, é diferente, nem todas as clínicas de psicologia são assim. Muitas vezes o acolhimento ele é feito em uma sessão. Nós temos o que se chama acolhimento estendido. Ele é feito de 2 a 5 sessões. Então, o estagiário, ele atende esta pessoa, seja adulto, criança, idoso, famílias, né? E neste atendimento, a partir de cada supervisão, de cada sessão, a gente vai entendendo, junto com esse estagiário, a problemática daquela pessoa. Existe uma hipótese diagnóstica, né? Isso é feito uma ficha de um acolhimento com todas estas questões, se aquilo vai ser sanado no acolhimento ou não, vai ser encaminhado, porque às vezes tem alguns casos que eles devem ser encaminhados fora da clínica, que a clínica não absorve, mas nós fazemos tudo isso, né? E aí sim, por exemplo, a indicação de psicoterapia, então vai lá para uma pastinha, aquelas fichas do acolhimento para psicoterapia. Tá? Entendi. É mais ou menos assim que acontece. Que legal a gente entender essa logística, né? E há casos, como você disse, que na próprio acolhimento a pessoa já resolve o caso. Já resolve. O que eu precisava era de atenção, não tinha em casa. Cheguei aqui, ganhei, vou embora, vamos ver até onde eu ganhei energia, gás para isso, né? Eu quero lembrá-las que o UFO no plural, o diferencial dele é que a população participa e nós temos perguntas. Vocês estão preparadas? Ok. Vamos acompanhar aqui então a primeira participação.
Meu nome é Natália, eu sou universitária e eu queria saber como separar tristeza de depressão. Eu posso responder essa para a Natália? Pode, mas a gente vai pedir para complementar, porque já sacudiu a cabeça, para não ter briga. Tá bom. Começa, Luciana. Então responde aí para a Natália. Então tá, Natália. A diferença entre tristeza e depressão. Essa é uma pergunta muito bacana, porque hoje, infelizmente, com essa exacerbação dos manuais diagnósticos, né, eu sou professora de psicopatologia geral, então eu gosto de falar disso, porque isso é o que eu martelo com os meus alunos, né? Nós fazemos um diagnóstico não é a partir de sintoma, né? Isso seria um diagnóstico psiquiátrico. Então, você está sofrendo tristeza, não dorme, tem taquicardia, etc. Tem uma série de sintomas, então há um diagnóstico, você tem depressão. Né? Tá, mas então, e se estou acontecendo outro tipo de coisa que tem sintomas semelhantes? Por isso que é muito importante, né, a conversa com o psicólogo, que você procure um psicólogo e coloque o seu sofrimento psíquico, né? Ou seja, quando nós estamos falando de doença mental, eu prefiro chamar, né, de sofrimento psíquico, porque doença significa que você está doente, que então tem que ter uma cura daquela doença. A tristeza, né, ela é um sentimento que todo ser humano tem. Então você perdeu uma pessoa querida, perdeu uma separação de um namorado, você vai ficar triste, tem que viver esse luto. O Freud tem um texto lindo que se chama Luto e Melancolia, onde ele vai fazer exatamente essa diferenciação. O que é um luto, entre aspas, normal, né? E o que é, então, um luto patológico, ou seja, o que é uma tristeza e o que é uma depressão. Fechou. Não precisa mais falar, né? Falou então, perfeito. Vamos para mais uma participação, vamos acompanhar? Meu nome é Mayara, eu sou aluna da Administração Integral e eu gostaria de saber se existe alguma fase da vida em que o estresse é mais comum na vida das pessoas. Posso falar? Olha, eu trato de crianças e às vezes eu atendo crianças estressadas. Em todas as crianças estão indo pequenininhas para as escolas e começam a ter exigências que são descabidas. De verdade, elas deveriam estar em casa, dormindo na caminha delas, protegidas, cuidado por pessoas que são da família dela, passando os padrões, né, de valores e tudo da própria família. E isso tudo já coloca essa criança no mercado, vamos dizer assim, e se estressando com gente estranha às vezes. E isso é a vida toda. Então, a vida inteira, a gente vai nesse mercado que a gente vive, a gente vai se estressar. E não tem, talvez tenha uma fase mais grave, que a gente fica mais estressado na época de passar no vestibular, na hora de arranjar um emprego, arranjar um namorado. Está muito difícil arranjar namorado, as pessoas estão muito estressadas com isso está trazendo muito sofrimento, a dificuldade para escolher e para ser escolhido e para ter uma relação duradoura, isso está muito difícil. Então, isso tudo está estressando. E depois você ter que cumprir aquelas coisas que a Luciana falou, tem que ter um corpo, tem que ter um carro, bonito, tem que ter um emprego, a postura. O corpo que esperam que eu tenha. Eu tenho que ter aquele peso, né? Eu tenho que ter aquele peso, eu tenho que ter aquela aparência, eu tenho que ter aquele emprego, eu tenho que ter namorado, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho. Tudo isso estressa. E isso faz perder a qualidade de vida. Essas cobranças todas fazem a gente perder a qualidade de vida. E daí a causa... O desequilíbrio causa doença. Sim. Nós vamos continuar o bate-papo daqui a pouquinho. UFO no Plural vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Continue ligado. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO.
De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural, hoje discutindo as doenças mentais e a importância da psicoterapia. As convidadas são psicólogas e também professora, comigo no estúdio, doutora Marcionila Brito e doutora Luciane Santana. Para não perder tempo, vamos direto para mais uma participação? Meu nome é Thiago Barros, eu sou universitário. Eu queria saber como saber que o estresse está sendo prejudicial. Quando você começa a sentir dores no corpo, você começa a perceber que tem sofrimento no corpo, quando as pessoas começam a reclamar de você, quando você começa a reclamar demais dos outros, quando você não consegue se satisfazer com a qualidade do que você fez, você fica insatisfeito com a tua produção. Então, são coisas que não é difícil de saber, não. Você começa a ficar infeliz com o que você está vivendo, com o que você está sentindo, com o que você está fazendo, com o que você está produzindo ou não está conseguindo produzir. Então, você percebe que você está começando a adoecer. Precisa desestressar. O que precisa fazer, né? Acho que é importante a gente fazer. E aí, como é que faz, Eu né, sei, está doendo, estou irritada, estou xingando todo mundo e agora? Então, a gente tem que ver que as pessoas precisam organizar a agenda de uma maneira, eu estou ensinando, mas não sei fazer isso não. Organizar a agenda de uma maneira que você tenha um espaço, um horário para você cuidar do seu corpo, para você fazer seu exercício físico. Por quê? Não tem tratamento de depressão sem exercício físico, vai para terapia, toma remédio, isso aqui, precisa fazer exercício físico, está estressado, precisa descarregar alguma coisa. Um esporte maravilhoso para desestressar e pular na água, dar tapa na água, vai nadar, vai fazer uma hidroginástica, isso tudo ajuda muito. Então, importante isso, cuidado com o físico, cuidado com o próprio corpo, você ter tempo para cuidar da sua beleza, para cuidar da sua vestimenta, da sua alimentação. Quer dizer, a pessoa mal alimentada também fica estressada por falta de nutrientes adequados no organismo. Então, é muito importante você cuidar de você. Cuidar de você é cuidar de quem está do teu lado. Cuidar bem de quem está do teu lado, seja seu parceiro, sua parceira, ou seus companheiros de trabalho, de vida. Então, tratar bem as pessoas para ser bem tratados, para mesmo que seu trabalho, sua atividade seja estressante, que ela seja mais agradável, porque ela tem que ser mais amorosa, mais afetiva. A gente tem que tentar ter relações mais afetivas nas coisas que a gente faz, mais afeto, pôr mais amor no que a gente está fazendo, para ser mais leve, para descer redondo, para fazer menos mal para a gente na hora de engolir a dificuldade. Fala-se muito também na questão de fazer o que gosta. Sim. E aí é relativo para cada caso. Eu gosto de dormir, o outro gosta de ler, o outro gosta de correr, né? Então tem que achar essa brechinha aí também na agenda, né? Sim, e para ter lazer. É importante as pessoas terem lazer e lazer saudável. Lazer saudável não é sentar atrás de um computador e ficar lá naquela rede virtual. É buscar amigos, é ter amigos, ter contato. É tomar um café, falar mal dos outros, né? Vamos embora. Também faz parte. É importante, com tudo isso que a Marcionila está falando, né, que a pessoa possa, então, parar e repensar a sua vida. As pessoas esquecem, mas a existência é única. Então, assim, como você está levando a sua existência? Então, a gente passa a maior parte da vida da gente no trabalho. Então, como é que você está tendo essa relação com o trabalho? Está te fazendo bem ou mal? Exatamente. Então, hoje, uma das coisas mais comuns que tem é o adoecimento por conta do trabalho. Tem um campo maravilhoso que é o campo da saúde do trabalhador. Então, do que adianta você trabalhar 12 horas por dia, que já é um excesso? A gente vive a sociedade do excesso. E adoecer depois. E adoecer. Então, assim, tudo isso que a Marcionila falou, então você pare, a primeira coisa, e repense como está organizado a minha vida. Porque esse é o primeiro passo, né, para você começar esse cuidado, porque depois você não percebe, você é engolido por tudo isso e você vai indo até o momento que daí quando você vê, já fez um câncer, né, Marcionila, já está doente por causa de outra coisa, né, derivada do trabalho. Já deu problema na coluna, né, a musculatura já perdeu o marido, chama-se burnout, filhos, né? O emprego. Né? O burnout hoje é uma questão que vem desse excesso, né, esse nexo com o trabalho, né, desse estresse absurdo. As pessoas sofrem muito de burnout. Um trabalhador que sofre de burnout, por exemplo, é o professor. Vamos para mais uma pergunta aqui. Meu
Meu nome é Antônio, eu gostaria de saber como reconhecer o transtorno de ansiedade em crianças. Posso falar? Claro. Olha, às vezes a gente percebe que a criança está ansiosa porque ela está brigando muito, irritando muito os outros, estão reclamando muito dela. Ela está irritante, irritada, irritadiça. Então, tudo irrita essa criança e ela irrita todo mundo. Então, ela não está tendo prazer de fazer as coisas. Ela chora, ela briga, ela joga as coisas, ela agride o mundo e se agride. Muitas vezes a criança ansiosa faz isso. Às vezes ela faz coisa pior, ela fica agitadinha demais. A gente pensa que eles são hiperativos e eles são super ansiosos. É preciso cuidado com esses diagnósticos que tem hoje, de falar que todo mundo é hiperativo, todo mundo é hiperativo. Às vezes a pessoa não é hiperativa, ela é hipercinética, ela está se movimentando demais e agitando demais, mas ela é uma ansiosa. Ela não sabe onde que ela vai encontrar o prazer de viver, porque é isso que todo mundo busca. Ser feliz. Ela não consegue dar todas as respostas. Ela não consegue saber onde é que eu vou me satisfazer. Ela fica naquele pula daqui, pula de lá e vazando insatisfação e causando insatisfação. Descobriu isso, o caminho procura um psicólogo, faça uma avaliação médica. Rapidinho. Claro. Rapidinho. Ok. Vamos para mais uma pergunta. Olá, meu nome é Angeline, eu sou estudante e gostaria de saber o que é depressão maior. Manda, Lu. Tá. Angeline, olha, depressão maior é um diagnóstico, uma nosologia psiquiátrica, né, que diz respeito a uma série de sintomas, né? Os psiquiatras fazem diagnóstico dessa forma a partir de sintoma e dão lá um nome, segundo o que tem no Manual Diagnóstico Psiquiátrico, a gente já está no DSM-5, né? Ou Código Internacional de Doenças, que é o chamado CID, que hoje a gente já está no CID-10. Aqui, de um lugar de psicólogo, eu respondo para você o seguinte, o psicólogo ele não faz esse tipo de diagnóstico, né? A gente, principalmente um psicanalista, a gente procura, junto com esse paciente, o contrário, né? Ouvir, escutar, né? Você está me procurando, por que você veio aqui, o que é que você está sentindo, mesmo que seja um diagnóstico psiquiátrico, fala, olha, eu vim aqui, eu fui no psiquiatra, ele disse que eu tenho depressão maior, mas eu preciso fazer uma terapia, tá? Então, eu quero entender com você o que você está sentindo, como é o seu sofrimento. É isso, todo ser humano tem um sofrimento psíquico. Quando a gente fala de sofrimento, não é só uma coisa ruim, é porque a gente vive, a gente pulsa, e ao pulsar, ao viver, você já está sofrendo. Mas esse sofrimento, ele pode se transformar em algo mais criativo do que algo terrífico. Tá? Espero poder ter respondido. Eu queria colocar uma coisa. É importante a pessoa saber que quando alguém fala se tem uma depressão maior, não é porque tem uma depressão menor demais, e aquela é a maior, a mais importante. Porque qualquer depressão é sofrimento, como a Luciana falou. Então, mesmo que a pessoa às vezes é classificada por um clínico, você tem uma depressão maior. Nossa, eu tenho a pior de todas. Não existe depressão melhor. Toda depressão é sofrimento. Todo sofrimento tem que ser dado importância. Então, não é assim, é mais grave. Todas são graves. Todo sofrimento precisa de atenção devida, precisa de cuidado. Então, não se assuste se falaram que é maior, porque o menor também dói. As depressões menores, não chamadas de maiores, também matam. Perfeito, Marçanila. Isso porque quando eu quis falar dessa diferença dos diagnósticos, né, é que é muito importante que a população atente para o seguinte: é feito um diagnóstico e você se gruda naquele rótulo. E aí você se torna a depressão maior. Aí sofre mais, porque fala que é maior, quer dizer, então, é a pior de todas? Exatamente. Então, assim, é procurar compreender o que está acontecendo com você e que você não se esconda nesse rótulo. Fazer um questionamento. Por que será que eu estou sofrendo assim? Não é? Por que será que eu estou sentindo assim? Então, é um outro caminho, né, do que não ficar nessa rotulação de que então eu tenho depressão maior, tenho que tomar remédio, minha vida vai mudar.
Tá? Então vamos esquecer o rótulo e buscar tratamento, isso é que é importante. Ó. Isso aí. Foi muito bom recebê-las aqui no UFO no Plural, agradeço de forma especial, espero que o nosso bate-papo tenha contribuído também para esclarecer e ajudar a levar mais informação para o telespectador. Obrigada a ambas pela participação. UFO no Plural, última edição de 2013, termina agora. Em nome da equipe que faz este programa, eu quero agradecer de forma especial você que está em casa, pela preferência e pela audiência. O nosso desejo é que 2014 seja de muitas realizações. Saúde e paz, um grande abraço para você e até o próximo programa.